vamos começar a nossa disciplina de programação para o web. Caros alunos, a nossa ementa principal, né, de que vai tratar o que vai delinear e vai basilar todo o conteúdo da nossa disciplina, está tratado aqui. Primeiramente, nós vamos trabalhar servidores web. Então, basicamente, alunos, nós vamos trabalhar a questão da configuração e verificar inicialmente como a gente cria um ambiente de desenvolvimento para que o programador, né, vocês que vão ser formados como técnico em informática voltados para a internet, basicamente ele tem que saber criar o seu ambiente para desenvolver. Então, inicialmente, nós vamos falar alguns conceitos básicos sobre servidores web. No segundo momento, nós vamos trabalhar a linguagem de programação para o web específica, PHP, né? Atualmente é a linguagem de programação em que mais se tem difundido conhecimento. Então, para isso, nós vamos utilizar ela. Vamos falar, dentro da linguagem de programação PHP, sobre métodos de transferência de dados. E para isso, para utilizar esse método de transferência de dados, nós vamos utilizar dois métodos, GET e POST. Vamos falar de programação side server. Basicamente, essa programação side server é aquela programação que será processada no ambiente do servidor e não no ambiente do cliente. O cliente apenas vai receber as informações do que foi processado dentro do servidor. Nós vamos falar também um pouco de banco de dados para o web. Vamos utilizar como banco de dados para o web o MySQL, né? Vamos utilizar alguns exemplos de como coletar informações do banco de dados e, posteriormente, para devolver essas informações para o cliente. Vamos falar de métodos de autenticação. Esses métodos de autenticação estão incluídos na questão da segurança do usuário dentro de algum sistema, né? É a forma como ele se autentica, a forma como ele entra no sistema e demais fatores que vamos utilizar. Para favorecer essa questão dos métodos de autenticação, nós vamos utilizar dois conceitos, cookies e sessões. Nessa teleaula, nós traremos como conteúdo principal conceitos básicos de servidor web, que basicamente foi o que eu acabei de falar sobre como montar um ambiente, né? Como configurar aqui, ó, configuração do servidor local para desenvolvimento. Então, todo programador, quando vai desenvolver, inicialmente ele precisa saber como montar o seu ambiente, né? Antes de partir para produção de um sistema, inicialmente ele tem que saber como se configura um ambiente propício para que ele possa desenvolver. Não estamos falando unicamente de ferramentas, IDEs ou editores de texto, mas sim um ambiente completo para que ele possa fazer todos os testes necessários. Vamos introduzir o conceito de linguagem de programação para o web, PHP. Vamos falar bastante sobre o PHP. Inicialmente, sobre a sintaxe, e posteriormente a construção de páginas web com PHP. Hoje nós vamos ver alguns exemplos de como aplicar essa linguagem de programação e como colher alguns resultados de dados já processados do servidor. Os objetivos da aula de hoje. Conceituar basicamente servidor web, então o desenvolvedor tem que saber conceituar isso, configurar esse ambiente. Eu vou apresentar para vocês a linguagem de programação para o web PHP, né? E vou demonstrar essa sintaxe da construção de páginas web utilizando o PHP. Mas afinal, pessoal, o que é esse tal de PHP? O que se tem falado sobre essa linguagem PHP? Do que se trata essa ferramenta que é tão poderosa hoje para utilizarmos no ambiente web? Basicamente, quando a gente fala de PHP, PHP é uma sigla, né,
que significa Processor Hypertext. Né? Então, basicamente, é o processamento dos hipertextos, né, hipermídias, que são enviados. Então, basicamente, é um acrônimo, né, desse significado. E PHP, né, por isso, além dele processar, né, ele permite, é uma linguagem que permite criar sites, né, web. Aí a gente tem a questão de sites dinâmicos. O que diferencia o PHP de um simples HTML é essa palavrinha-chave, sites dinâmicos, né, que são fundamentados nos dados submetidos pelo usuário. Então aqui a gente tem uma informação importante. Dados submetidos pelo usuário. Isso quer dizer que os dados serão enviados via formulário ou, enfim, de qualquer outra forma, e após ser processado pelo servidor web, a informação será devolvida para o usuário num formato de código HTML, em que ele necessariamente nem vai perceber que existe algum processamento por trás. Na visão do usuário, não se existe processamento de informação. Né? Bom, esses dados submetidos, né, eles são derivados de dados contidos em banco de dados. Então, não tem como a gente processar informações sem o auxílio de banco de dados. Então, basicamente, PHP faz essa interação entre o HTML, busca informações no servidor, né, transforma essas informações do banco de dados e devolve para o servidor, para ser enviado para o usuário. Ainda falando sobre o que é PHP, um exemplo bem comum de PHP é uma loja virtual. Né? Então, o que é uma loja virtual? Acredito que a grande maioria tenha os exemplos de como funciona uma loja virtual. O que acontece? A gente tem produtos que sofrem alterações constantemente, certo? Então a gente tem, quais são essas alterações que esses produtos sofrem? No preço, na quantidade em estoque, né? Nos produtos em promoção, né? E nos lançamentos. Isso aqui, basicamente, pessoal, isso aqui é simplesmente um terço de informação do que nós temos aí da gama do e-commerce. Né? Então, nós temos aí diversas informações em que podem ser processadas, né, numa loja virtual. E o PHP está aí para auxiliar, né? É uma ferramenta que auxilia na questão do processamento dessa informação para devolver para o usuário. Né? Bom, aqui nós temos uma questão que é essencial. Nós passaremos a programar o web sob a visão do servidor. Ou seja, para isso a gente vai utilizar PHP, a linguagem de programação PHP. Né? Pré-requisito para a gente saber, para a gente trabalhar com PHP, é necessário principalmente conhecimento de HTML. Por quê? Essa é uma linguagem que vai interagir com diferentes formas de se trabalhar a questão do ambiente cliente-servidor. Como é uma linguagem que, na sua essência, né, ela é voltada para programar em ambiente web, né, necessariamente a gente precisa conhecer dos códigos HTML para que você possa interagir diretamente com esses códigos e misturar, né, em algumas situações, códigos HTML com códigos PHP. Isso fará o seu sistema ter um rendimento grande. Bom, basicamente, o código PHP é executado no servidor, sendo enviado para o cliente apenas HTML. Isso aqui é chave. Inicialmente, o conceito principal que vocês têm que saber. Ah, professor, eu vou programar aqui em PHP quando o usuário pedir para ver o código-fonte do meu site HTML, ele vai conseguir observar todo o meu código, tudo que foi programado em PHP? Não se preocupe com isso. O código PHP, necessariamente, ele está somente do lado do servidor e somente do lado do cliente, ele vai ver só o código HTML. Então, a informação é processada dentro do servidor e devolvida para o usuário final num formato de HTML.
Aqui que está um grande X da questão, né? É possível interagir com o banco de dados e aplicações existentes no servidor. E aplicações existentes, né? Com a vantagem de não expor, olha aqui, ele não expõe o seu código fonte para o cliente, né? Então você tem aí interações via XML, JSON, entre outros conceitos que são utilizados no ambiente web. Você tem a questão do banco de dados, você tem diversas formas de interagir com PHP, né, que é uma ferramenta poderosa para fazer esse tipo de solução e definitivamente devolver a informação para HTML. Vamos falar agora de instalação dos servidores web, né? Uma parte essencial para vocês entenderem. Pessoal, estamos falando agora de páginas processadas pelo servidor. Por isso que eu falei, vamos ter como ambiente o desenvolvimento com a visão do lado do servidor. Então nós não vamos pensar de forma que nós vamos dar 2 cliques e as coisas vão ser executadas. Não, estamos pensando agora no lado do servidor. Para isso, né, para testar páginas PHP, não basta dar um duplo clique, né, nos arquivos que vocês vão criar. Os arquivos .php ou, enfim, qualquer nome que vocês vão dar aí para o arquivo de vocês e a extensão .php. Se vocês derem 2 cliques no arquivo PHP que vocês acabaram de gerar, ele não vai funcionar, né? Essa é uma triste notícia para vocês. Mas o que vocês têm que fazer nesse sentido, né? Configurar todo o ambiente, né, o ambiente do servidor para vocês, e você vai acessar o seu servidor. Então você vai criar um ambiente local, como se fosse um servidor, né? Ao invés de ser um servidor funcionando em outro local, com outro IP, você vai criar um servidor local. E esse servidor local, ele vai ser responsável por devolver as suas informações processadas. Então, né, o que você vai fazer, né? É necessário ter um servidor web configurado para isso, né? Exemplo principal aqui, o mais difundido, é o Apache, né? O Apache é o servidor web hoje mais utilizado, né? Então nós vamos aproveitar essa gama de softwares, né, bons que nós temos atualmente. Nós vamos utilizar o Apache. Bom, recomenda-se utilizar pacotes que instalam e configuram todos os programas necessários para o desenvolvimento de páginas web. Todos os programas necessários para o desenvolvimento de páginas web. Aí aqui está uma chave, de uma única vez. O que acontece, né? Para a gente desenvolver para a web, necessariamente a gente precisa ter um servidor web, precisamos ter um servidor de banco de dados, às vezes um servidor de FTP. Então existem muitos softwares livres, softwares gratuitos também, né, e tem softwares pagos, em que a gente baixa, né, e instala uma solução completa, já toda configurada e que permite criar o nosso ambiente de desenvolvimento sem grandes problemas com configurações de linhas e entre outras coisas, certo? Um conjunto muito utilizado consiste no Apache, que é servidor web, o MySQL, que é banco de dados, certo? E o PHP, que é a linguagem para as páginas web dinâmicas, certo? Professor, existe a possibilidade de eu instalar um a um esses pacotes, esses softwares? Percebam que nós temos aí 3 softwares diferentes um do outro, né? Professor, é possível instalar? É possível, né? Você pode, inclusive, até, se você tiver um tempo para pesquisar sobre como configurar servidores e tudo mais, eu até recomendo você fazer isso. Mas para se ter um resultado mais rápido, você desenvolver as atividades aqui nesse período da disciplina, recomendo você utilizar um desses pacotes que trazem tudo pronto já para você trabalhar definitivamente no seu ambiente.
Os principais instaladores que nós temos, que eu recomendo para vocês, é o AMP5, EasyPHP e o Champ, certo? Aqui do lado nós temos os links, né, que estão relacionados com esse ambiente, né? Dentro dos sites, né, tem os tutoriais de instalação, né, que estão presentes nos respectivos sites. Então, alguns sites, como o Champ, ele tem videotutoriais explicando como instalar. Mas, basicamente, nós estamos falando de ambiente Windows, né? E quando a gente trabalha nesse tipo de ambiente, né, ele já tem vários assistentes que nos permitem fazer com que o software seja instalado facilmente. Então, basicamente, quando você baixa esse pacote para o seu computador, é só você clicar lá em Next, 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 Finish, e aí você vai ter o seu pacote instalado, né? Ah, professor, eu uso Linux, não uso Windows, né? Você tem versões do Champ para Linux, você tem versões do Champ para o Mac também, enfim, né? Existem essas diferentes opções para os diferentes tipos de sistemas. Bom, depois que a gente instalar, né, e fizer esses procedimentos padrões aí no Windows, né, de instalar todo o pacote, nós precisamos inicialmente testar o nosso sistema para ver se está tudo configurado e se está pronto, né? Nesse momento de instalação, basicamente dificilmente você vai ter alguma dificuldade que não seja clicar nos botões lá de próximo, né? Quando o software solicitar alguma requisição, basicamente será em relação à senha do banco de dados, né? E, de repente, o endereço ou algo referente a como acessar o seu servidor web. Mas, basicamente, eles já vêm pré-configurado nos assistentes e te deixam livre para fazer isso. Bom, depois que a gente instalar, né, a gente tem que testar. Então, é criado, né, um diretório específico, né, para você colocar essas páginas que você vai desenvolver. Normalmente, essas páginas, ou essa pasta, chama-se www. O que acontece? Dentro da sua solução instalada, né, ele vai identificar uma pasta em que, né, o Apache vai receber uma solicitação e vai exibir a página, certo? Nesse caso, como é que o Apache vai fazer para identificar essas informações? Ele vai buscar dentro desse diretório. Esse diretório é o www, certo? Então, dentro do seu ambiente, vai ter um diretório em que todas as páginas estarão lá. Por isso que a gente não tem que dar 2 cliques nas páginas quando a gente desenvolve. Simplesmente a gente coloca os nossos arquivos dentro dessa pasta e lá a gente vai solicitar o endereço através de um navegador. Como, por exemplo, aqui no EasyPHP, a página que fica é essa aqui, esse caminho. Geralmente fica instalado no arquivo de programas, né, EasyPHP, isso daqui depende da versão, tá? Esses números, e vai ter uma pasta www, certo? A diferença aqui do EasyPHP, por exemplo, para o Champ, né, é que no Champ nós temos uma pasta, não é uma pasta chamada www, mas sim uma pasta chamada htdocs, certo? Então, basicamente, nós temos essas duas situações. Ou se tem a pasta htdocs, ou se tem a pasta www, né? Se você abrir o seu diretório e ver que tem a pasta www, normalmente não vai ter htdocs, tá? Então, vocês podem fazer dessa forma. Bom, para cada projeto, né, eu recomendo que vocês criem subdiretórios dentro dessa pasta www, certo? E aí, para testar o ambiente, né, fazer um teste no ambiente, né, primeiro a gente deve verificar se os programas estão em execução. Então, normalmente, o que acontece para fazer isso? Por exemplo, a exemplo do EasyPHP. Vamos colocar.
A exemplo do EasyPHP. Observem que na barra de tarefas aqui do Windows, né, nós temos um Ezinho ali. Que esse Ezinho é o ícone do EasyPHP. Basicamente, esse ícone vai dizer toda a questão do ambiente para verificar se as informações, se os dados estão, aliás, se os servidores estão funcionando ou não. Então, basicamente, quando você clicar aqui em Explorer, né, você vai ter as informações dizendo quais são os servidores que estão ativos ou não. Quando o servidor funciona ou quando não funciona, professor, eu instalei e deu problema. Normalmente esses servidores, eles ocupam servidores Apache, servidor web, né, que é o Apache que a gente está utilizando, eles utilizam a porta 80 e a porta 443. Então, normalmente, se você está utilizando uma dessas portas já no seu computador, provavelmente vai dar algum conflito. Assim como o MySQL também tem a sua porta específica, né, que se ela estiver sendo usada no computador, provavelmente o servidor não vai subir, né, que esse é o termo que a gente utiliza para quando o servidor não iniciou, né, então o seu servidor não vai subir e provavelmente você não vai ter as páginas processadas. Um exemplo bem clássico que a gente tem aí é a questão do software Skype, né, que às vezes ele dá conflito na porta 443. Então, se você tiver o Skype instalado e vê que aconteceu algum tipo de problema, você para a execução do Skype e inicia o seu software, o software que você escolheu para fazer esse desenvolvimento. Então, normalmente, esses softwares, eles criam esse íconezinho aqui na bandeja. Tanto o EasyPHP, quanto o Champ, quanto o AMP, cada um com um desenho diferente. Mas sempre que vocês instalarem, observem na bandeja para verificar. A ideia para testar, né, que a gente tem que fazer, primeiramente é criar um arquivo com extensão PHP, né, .php, dentro lá da pasta www. Né. Eu recomendo a vocês utilizarem o software Notepad++, certo? Que ele vai trabalhar com... Ele funciona como um editor de texto. E aí, inicialmente, para vocês aprenderem a desenvolver código, uma recomendação que eu dou para vocês é não ficar se aproveitando dos recursos que a IDE tem, né? Como NetBeans, né? Você consegue desenvolver PHP utilizando NetBeans. Só que você tem várias situações em que você tem autocompletar, entre outras coisas. E aí, quando você está aprendendo uma linguagem de programação, o ideal é que você escreva, que você codifique mesmo, né? E o Notepad++, como é um editor de texto e ele é rico em colorir códigos e entre outras coisas, né? Ele vai fazer com que você trabalhe melhor, né? Decorando os seus códigos. Quando a gente criar esse arquivo PHP, né, a gente tem que adicionar essa linha, né, de informação. Esse comando echo, ele imprime na tela, certo? Qualquer informação. A ideia que você tem que ter agora é, depois que você criou esse arquivo, com esse código dentro, né, vamos chamar esse arquivo, digamos que vamos chamar esse arquivo de teste.php. Depois que você criar esse arquivo, o que você tem que fazer é, ao invés de dar 2 cliques no arquivo, lembre-se bem no começo da aula. Ao invés de dar 2 cliques no arquivo, o que você tem que fazer? Acessar o servidor. Como você está trabalhando com um servidor local, você tem que abrir o seu navegador web, certo? Depois que você abrir o seu navegador web, você vai acessar o seguinte site, né? Você acabou de criar um site dentro do seu domínio local, certo? Então, quando a gente quiser testar algo da linguagem PHP, nós utilizamos o localhost /teste.php. Teste.php é o arquivo que a gente acabou de criar dentro da pasta www. Depois que a gente criar esse arquivo e executar, percebam, né? Aqui nós temos o endereço que foi acessado, certo? E aqui nós temos as diferentes informações do PHP, né? Da versão do PHP, enfim, tudo que está configurado no ambiente do PHP. Certo? Então, quando quisermos acessar, abrimos o navegador, digitamos o endereço localhost / o endereço ou o arquivo que foi criado ou a pasta de destino, né? E aí nós acessamos dessa forma.
basicamente o funcionamento de uma página PHP, né? Nós temos o navegador, né, que esse daqui pode ser Firefox, por exemplo, ou Chrome, Internet Explorer. Esse servidor ele faz requisições, né, para o servidor Apache, o servidor web. Esse servidor executa os módulos PHP, das funções que foram executadas e tudo mais, verifica se tem informações no banco de dados relacionados, se os módulos PHP fazem solicitações ao banco de dados, devolvem as informações para as páginas PHP. Essas páginas são processadas com as informações que vieram do banco de dados, caso tenham vindo, caso não tenham vindo, né, ele apenas processa as requisições. Devolve essas informações processadas para o servidor Apache e o servidor devolve para o navegador HTML puro, né? Então, basicamente, ele não devolve códigos PHP para o usuário final. Aqui nós temos uma questão básica, né? Então, como pré-requisito da nossa disciplina é HTML, né, esses códigos acredito que já sejam familiares para vocês. Nós temos aqui tags em HTML, né? Essas tags estão relacionadas com a nossa página, certo? Então, basicamente, quando se trata de HTML, né, nós estamos tratando dessa estrutura e dentro dessa estrutura HTML, percebam, aqui nós temos o início e o fim do body, certo? Dentro do body, nós temos uma estrutura PHP. Então, basicamente, os delimitadores do PHP iniciam com um sinal de menor, ponto de interrogação e a palavrinha PHP. A partir disso, você pode colocar o código PHP que você quiser, né? Eu coloquei aqui como um comentário, um bloco de comentário, coloque seu código aqui, certo? E para fechar a tag PHP, nós simplesmente fazemos ponto de interrogação e o fechamento, né, com um sinal de maior. Então, esses são os delimitadores do PHP, da linguagem PHP. Como a gente pode gerar um código HTML a partir disso, né? Então, nós temos aqui uma página com o título Imprimindo HTML com eco. Quer dizer o quê? Né? Percebam, dentro dos delimitadores do PHP, né, inicialmente aqui na linha 5, nós temos o delimitador inicial, na linha 9 nós temos o delimitador final. Então nós temos aqui comandos de saída, né? O echo, ele é um comando que imprime informações na tela e ele está imprimindo códigos, né? Dentro das aspas, nós temos aqui aspas duplas, percebam que nós temos imprimindo também tags HTML. E dentro disso nós podemos registrar aqui informações. Percebam que a nossa página, após o processamento dela, né, depois que ela for para o servidor Apache e voltar, né, nós temos o seguinte resultado. Percebam o seguinte, né, nós temos página de teste com eco. Aqui nós temos uma tag de cabeçalho que ficou com as letras maiores, certo? E nós temos aqui a mensagem em verde também, né? Que no nosso código, né, nós tivemos uma delimitação, além dessa quebra de linha, BR, né, nós imprimimos essa mensagem em verde, utilizando tags HTML, dentro do PHP. Percebam que sempre nós vamos interagir PHP com HTML, certo? Esse é o resultado final. Percebam o seguinte, nós temos um arquivo, né, que foi salvo como echo.php. Aqui no endereço, olha como eu acessei esse arquivo, localhost/echo.php. E esse arquivo, né, através dele, ele foi processado no servidor e teve um retorno para o usuário. Se fosse clicado com o botão direito aqui, né, no HTML e clicar naquele ícone e exibir código-fonte, né, nós teríamos apenas HTML mostrado, não mais do que isso. Nós temos variáveis e tipos em PHP. Né? As variáveis em PHP elas não precisam ser declaradas. Opa!
Negócio legal aqui, né? Normalmente a gente tem espaços, quando estamos aprendendo lógica de programação, temos espaços delimitados para declarar variável. Você não precisa declarar. O que acontece? Quando a gente atribui valores, né? Quando a gente atribui algum valor para uma variável, automaticamente o PHP reconhece ela. Opa, legal, né? Então você pode trabalhar com inteiros, reais, strings, arrays e objeto, né? Você pode trabalhar com objeto também em PHP. Os nomes das variáveis, eles devem ser criados com um cifrão, dólar, como vocês preferirem chamar, certo? Seguido de uma string, né? Deve ser inicializada por uma letra ou underline, underscore, como preferirem chamar também, né? Não se inicia variável em PHP com números, né? Então aqui nós temos um exemplo bem prático de como a gente define uma variável. Aqui nós temos uma variável que é do tipo real, certo? Essa variável nós iniciamos com um cifrão, o nome da variável, que no caso é x, sinal de atribuição e o valor dela, 10.4 com ponto e vírgula no final, certo? Aqui embaixo nós temos, percebam, a delimitação dela. Então nós temos o cifrão seguido do nome da variável, que é frase, né? E o valor dela, exemplo de variável string. E aqui embaixo nós temos uma variável iniciando com underline, né? Então nós temos o cifrão, underline, count, né? Então underline count é o nome da variável, iniciando com o valor 0. Lembrem-se, PHP é case sensitive. O que é isso, né? O que é case sensitive? Tudo que você escrever em maiúsculo terá que ser representado no futuro, lá em outra parte do código, em maiúsculo. Criou variáveis em minúsculo, você tem que se referenciar elas somente em minúsculo. Você não pode criar variáveis em minúsculo e ficar criando depois situações para acessar essas variáveis, tentando criar variáveis maiúsculas e minúsculas e achando que vai acessar os valores que você referenciou inicialmente. Então, case sensitive quer dizer o quê? Da mesma forma que você escreveu em minúsculo, você vai ter que escrever em maiúsculo. A gente tem a questão dos comentários. Comentários em PHP, você pode utilizar // para ser comentários em uma linha, comentários de linha, e a gente tem comentários de bloco também, né? Esses comentários de bloco, eles são comentários que têm mais de uma linha, e eles são delimitados por /* e */, né? Abre com /*, fecha com */. Então nós temos aqui um exemplo de comentário de uma linha, iniciando com //. Isso aqui é desconsiderado pelo compilador. E aqui nós temos um exemplo de comentário em bloco. Isso pode ser feito tanto, né, em várias linhas quanto em uma linha só. Aqui nós temos alguns operadores. Então, basicamente, esses operadores, eles seguem o princípio da computação quando a gente trabalha operações aritméticas. Então, a adição, nós temos o sinal de cruz, que é comum, de subtração, um hífen, né? Multiplicação, um asterisco. A divisão, nós temos uma barra. E o módulo, né, que é basicamente o resto da divisão, nós trabalhamos com %. Quando a gente quiser pegar o resto de uma divisão, né, nós utilizamos porcentagem. Os operadores lógicos, quando a gente trabalha com E, nós nos referimos a AND. Quando trabalhamos com OR, O. Quando falamos de OR exclusivo, nós trabalhamos com XOR. Negação do nosso código, nós trabalhamos com ponto de exclamação. Nós podemos nos referir ao E também com 2 Es comerciais, certo? Então, esse aqui é semelhante a esse. E nós podemos nos referir ao OR com 2 pipe, né, que são aquelas 2 barras em pé. Os sinais de igual, nós temos, para fazer comparação, 2 iguais, para fazer diferença, ponto de exclamação igual, para verificar se é menor, né, utilizamos o sinal de menor, que é comumente utilizado, a mesma coisa para o maior, e quando queremos fazer
uma comparação entre menor que, né, nós utilizamos sinal de menor ou igual, né, quando quisermos fazer uma comparação para verificar se um dado é menor ou igual, utilizamos isso. A mesma coisa para o maior ou igual, só que invertido. Utilizamos ponto para concatenar, ou seja, juntar, sinal de igual para atribuir variáveis, mais para incrementar e menos para decrementar, ou seja, incrementar soma um valor, decrementar subtrai um valor, certo? Temos aqui alguns comandos de seleção, né? Para utilizar estruturas condicionais, né, nós temos um código, né, que é o if, certo? Esse if ele verifica, né, se uma opção é verdadeira. Então aqui nós temos uma delimitação do código em PHP, em que nós recebemos uma variável 10, certo? E aqui nós verificamos se 10, que no caso essa variável faz referência a esse valor, certo? X é maior que 0, né? Então, se isso for verdadeiro, ele vai imprimir o valor é positivo. Caso seja falso, ele não vai imprimir nada na tela. Nós temos uma condição e uma contracondição, né? Em que nós declaramos uma variável aqui do tipo real, percebam os delimitadores PHP, né? Dentro dessa condição nós temos, se x, que é 20.4, for maior do que 0, ele vai imprimir o valor é positivo. Se não, ele vai imprimir o valor é negativo, certo? Nesse caso, qual seria o resultado real? Né? Se a gente está trabalhando com menos 20.4, né, o resultado final na tela seria o valor é negativo. Aqui nós temos uma condição, né, uma nova condição, só que contrária à condição inicial, e nós temos, por fim, uma condição em que não é resultado nem da primeira e nem da segunda, seria a última opção, né, que é basicamente o if, uma junção de if, else if e else. Né? Então nós temos aqui 3 valores para comparação, né? O primeiro que é A, né, atribuído 5, B, que é atribuído de 7, e C, que é atribuído de 3. Né? Então nós temos inicialmente uma comparação para verificar se A é maior do que B. Né? Depois nós temos uma contracondição, que é para verificar se A é maior do que C. Se não cumprir nem a primeira, que é essa daqui, nem a segunda, né, ele vai imprimir na tela A é menor que B e C, certo? Então nós temos essa estrutura. Além disso, nós temos comandos de seleção também. O switch. O switch, basicamente, ele tem uma estrutura para você trabalhar com uma única variável e para verificar várias condições. Então essa variável se chama OP. Né? Então o que acontece nesse switch? Né? Caso OP seja mais, ele vai imprimir soma e vai imprimir o resultado dessa soma aqui, que são essas duas variáveis aqui, certo? Caso for menos, né, ele vai imprimir a subtração da mesma forma que foi feito anteriormente. Nesse caso aqui, que é o caso verdadeiro, que é o asterisco, ele vai multiplicar os valores dessa função. Né? E se esse OP fosse trocado para uma barra, ele ia apresentar o resultado da divisão. Né? Caso não tenha atingido nenhuma dessas operações, a gente cairia na opção default, que é operação inválida. Se a gente colocasse aqui qualquer caractere que não fosse nenhum desses 4 definidos, nós cairíamos nessa opção default. Nós temos o laço de repetição while também. Nesse laço de repetição, nós temos uma definição de variáveis aqui em cima, certo? Dentro dos delimitadores PHP também. E esse laço de repetição, while, né, ele compara para verificar como vai ser processada essas informações. Ou seja, enquanto i, né, a variável i, que é 0, for menor do que f, o que vai acontecer? Lembram que eu falei de incremento e decremento? Vai acontecer o seguinte, i vai ser somado a 1, então nós teremos aqui i mais 1, né, e aqui nós teremos f menos 1. Então, em determinado momento, esse laço de repetição, né, vai se encontrar as informações. Né?
E nesse momento que se encontrar, é o momento em que a informação vai ser contrária a isso, e aí vai sair do laço de repetição. Só que enquanto isso não for verdade, ele vai continuar executando o laço de repetição até sair das informações, certo? Nós temos o do while, que é bem semelhante ao while. A diferença é que, antes de testar se a condição é verdadeira ou falsa, nós executamos a operação. Então, primeiro nós fazemos o incremento, depois o decremento, e só no final a gente executa para saber se a opção é válida ou não. Bom, nós temos mais um laço de repetição também, que é o for, né? O for ele tem uma estrutura em que nós temos já, né, a definição de variáveis aqui na estrutura dela. Então, nós verificamos, né, contanto que a variável seja iniciada em 0, que é o que está definindo aqui, né, a variável i, e seja, a condição é, enquanto i for menor do que 50, né, executa esses comandos. Né, e enquanto isso for acontecendo, ele vai incrementando. I mais 1, né, então i em determinado momento é 0, iniciou em 0, e depois vai incrementando. Então, em determinado momento vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4, até chegar em 50. Né? Quando chegar em 40, até chegar em 49, porque a condição é menor, certo? Enquanto isso estiver acontecendo, esse laço de repetição vai ser executado. Nós temos a definição de arrays também. Né? Então, dentro do delimitador PHP, nós podemos definir array, certo? Array nada mais são do que vetores. São variáveis em que podemos armazenar vários valores dentro de uma única variável. Nós temos aqui uma variável chamada estado, em que na posição 0 nós armazenamos o valor parado, certo? Essa mesma variável pode armazenar outro valor, né? Esse mesmo valor vai ser armazenado em posição diferente, na posição 1. Além disso, pode ser armazenado mais valores, e assim sucessivamente. Né? Nós temos uma variável em que a chave da variável, ao invés de ser número, como foi definido nessas três aqui anteriormente, nós temos a definição como uma string. Né? E isso nós podemos delimitar aqui, certo? Além disso, nós temos também a mesma variável estados, né? Com a opção RJ. Para fazer referência a essa variável, nós basicamente temos, né, a impressão desses valores e utilizando isso com o comando print_r, né, utilizando a variável, nós conseguimos imprimir todos esses valores que foram armazenados dentro da variável. Aqui nós temos mais um exemplo de definição de array. Percebam que o array ele é definido pelo nome da variável, mais o seu número, né, mais a sua chave. Aqui nós temos uma outra definição, em que fazemos a definição do nome, porém chamamos uma função chamada array, dentro do PHP, e essa função array, né, nós abrimos um parênteses ali, define as chaves, certo? E os valores. Né? Então, desse lado, chaves do array, e desse lado nós temos valores do array. Certo? Para imprimir esse array na tela, fazemos da mesma forma. Certo? Basicamente, funções, né, servem para a gente evitar a repetição de código-fonte dentro do nosso sistema. Para isso, nós criamos funções em que vamos utilizar diversas vezes dentro do nosso código. Então, essas funções, né, por exemplo, a função cabeçalho, né, em determinadas partes do meu código, eu posso fazer referência a ela. Tem a função cabeçalho, quadrado e soma. Né? E para fazer referência a essa função, simplesmente eu chamo essa função e o parâmetro dela, caso tenha parâmetro ou não. Né? Nesse caso não tem parâmetro, a função soma passa 2 parâmetros e a gente imprime na tela, né? Dessa forma, o nosso código final. Bom, basicamente, alunos, é isso que a gente tem para falar sobre PHP. Inicialmente, um conceito inicial de PHP, de definições de variáveis e
trabalhar com funções e entre outras coisas, né? Espero que vocês tenham absorvido o máximo de conhecimento, né? E vamos às atividades agora, né? Nos encontramos daqui a pouco. Até mais. Olá, caros alunos, estamos de volta agora para fazer a nossa interação, tirar as dúvidas, né, que apareceram aí no decorrer das perguntas, né. Inicialmente, antes da gente responder as perguntas, né, eu vou pedir para que a professora Araceli descreva para a gente quais foram os questionamentos abordados em sala de aula, para que a gente possa responder e eventualmente acabar sanando as dúvidas que possam ter surgido durante aí o chat de interação. Professora Araceli, qual foi nosso primeiro questionamento aí? Olá, queridos alunos. Eu gostaria de pedir para que os alunos enviassem novamente as perguntas, porque houve um erro aqui na abertura do chat e as perguntas saíram do ar. Então, se os alunos puderem mandar novamente, aí mais para o finalzinho a gente pode responder. Ok, professora. Bom, então vamos ao questionamento, né, relacionado ao questionário, ao formulário. Isso. Nós temos aqui a questão 1. Descreva o funcionamento das requisições feitas por uma página PHP conforme a figura abaixo. Ok. Então, inicialmente nós temos aí uma figura que foi exibida no slide da nossa aula, né? Então aí, para responder essa questão 1, nós temos algumas informações propostas aqui na lousa. Vamos a ela. Então, as respostas que norteiam essa atividade são: inicialmente, o navegador envia informações para o servidor web, né? Posteriormente, o servidor executa os módulos PHP, né, que estão integrados com o servidor Apache, né, busca informações, caso necessário, né, no banco de dados. Ele vai devolver as informações para as páginas PHP e depois essas páginas serão processadas, né, essas informações, né, e depois de processadas são enviadas para o servidor Apache, para que o servidor Apache processe as informações e transforme essas informações em código HTML. No final disso tudo, né, depois dessas indas e vindas de informações, né, o servidor Apache envia o código HTML para o navegador do cliente, né? Então nós temos aí um tráfego de informações, né, em que desde do momento em que o cliente envia a informação através do navegador web, essa informação toda é processada através dos módulos, né, do PHP integrado com o Apache. Se necessário, vai buscar informações dentro do banco de dados, né, requisitar dados para transformar em informações. Depois, essas informações do banco de dados são devolvidas para o Apache, né, para processar junto com os módulos PHP e devolver para o cliente no formato de HTML. Então, necessariamente, no final das contas, né, o cliente envia informações HTML e recebe informações HTML. Por trás, ele não sabe o que está acontecendo, né, e ele não tem necessidade de saber isso, né. Um exemplo bem simples que eu posso dar para os alunos, para vocês aí nos polos, é que, por exemplo, quando você tem uma televisão, né, e você necessita mudar de canal, aumentar o volume, você tem um controle remoto para fazer isso, né.
Você precisa entender de eletrônica para fazer essa mudança de canal, precisa entender dos sensores que estão eletronicamente acoplados na TV e no controle remoto para fazer mudança de canal ou mudança do volume, entre outras coisas? Não, essas informações elas estão acopladas ali e deixa para o usuário apenas aquilo que é necessário. A mesma coisa acontece com as nossas páginas PHP, né? Elas são processadas, são enviadas informações do HTML, o PHP processa, né? E no final das contas, somente HTML é retornado para o usuário. Então ele não tem noção das coisas que acontecem e não necessariamente precisa ter, né? Mas você, programador, você precisa se preocupar com cada linha de código que você escreve em PHP. Vamos à segunda questão, professora? Vamos. Questão número 2. Quais são os delimitadores da linguagem de programação PHP? Ok. Bom, para responder a questão 2, né, nós temos, de forma bem simplificada, né, o que delimita os códigos, né, em PHP é a abertura de tag em PHP, né, que é sinal de menor, ponto de interrogação, né, e a palavrinha escrito PHP. Aqui nós temos um espaço, né, percebam que nós temos um espaço, e depois nós temos ponto de interrogação e sinal de maior. Dessa forma nós conseguimos delimitar a estrutura de código em PHP. Ok, professora, vamos à questão de número 3. Só a resposta da questão 2 seria a letra D. Letra D, isso. Muito bem, professora. Questão número 3. Como deveria ser o código para imprimir na tela a mensagem técnico em informática para a internet? Bom, então aí nós começamos a falar de comandos em PHP, né? E para a gente executar esses comandos, nós necessariamente precisamos saber quais são os delimitadores. Ok? Nós temos os delimitadores da questão 2, né? Para a gente responder a questão 3, né, nós temos lembram disso daqui? Do echo? Né, nós temos o echo como um comando de saída. Quer dizer o quê? Se isso é um comando de saída, ele imprime na tela, né, informações. Então, preste atenção que temos os delimitadores PHP, abertura e fechamento. Dentro dessa delimitação de código, nós temos o comando echo. Esse comando echo, ele vai imprimir a mensagem na tela. Técnico em informática para internet. Percebam que, para a gente executar o comando echo, nós temos abertura e fechamento de aspas duplas, certo? Em determinados momentos, echo também pode utilizar aspas simples, certo? Então, nós temos a estrutura de echo com aspas simples, que serve somente para imprimir informações, e com aspas duplas a gente tem a possibilidade de, além de imprimir informações, imprimir valores de variáveis. Então essa é a diferença entre aspas simples e aspas duplas. Percebam que ao final nós temos um ponto e vírgula, certo? Sempre ao final da execução de qualquer comando em PHP, nós temos que terminar com ponto e vírgula. Lembrem-se, execução de comandos, de funções, declaração de variáveis. Em situações em que utilizamos estruturas condicionais, laços de repetição, né, nós temos uma outra estrutura, que é diferenciada e não temos ponto e vírgula no final. Certo? Professora Araceli, vamos à próxima questão? Sim. Questão número 4. Qual a forma correta de se declarar variáveis em PHP? Ok, então vamos à lousa para responder a questão de número 4. Basicamente, nós passamos um slide falando sobre essa estrutura. Prestem atenção, sempre vou bater nessa tecla com vocês, né? Nós temos uma abertura e fechamento de tags PHP, certo? E se nós quisermos declarar variáveis, né, nós não necessariamente precisamos dizer se essa variável é inteiro ou não. Automaticamente, o PHP, no momento em que é atribuída a variável, automaticamente o PHP já identifica qual é esse tipo de variável. Nesse caso, nós temos uma variável em que
Nós temos o número 10.4, que ele já identifica como número decimal. Percebam, declaração de variável é cifrão, certo? E o nome da variável, certo? Lembrem-se, o nome dessa variável, ele pode iniciar com letras e também pode iniciar com underline ou underscore. Evitem, aliás, o PHP nem deixa você utilizar números para nomear essas variáveis. Nesse caso, nós temos aqui também um outro exemplo de declaração de variável. Uma variável chamada valor, que recebe como valor dessa variável, através do sinal de atribuição, como foi falado dos sinais, recebe o valor 5. Percebam, declaração de variável também tem ponto e vírgula no final, certo? Aqui nós temos um comentário de linha. O PHP já vai identificar automaticamente que essa variável trata-se de um número inteiro. A mesma coisa na linha de cima, onde o PHP entende já que essa é uma variável do tipo string, Então eu estou armazenando uma frase, a mesma coisa eu posso armazenar textos e, enfim, uma infinidade de coisas e declarar como string. E PHP tem também declaração do tipo verdadeiro ou falso, Enfim, diferentes tipos de declaração de variável para facilitar na escrita do nosso código-fonte. Vamos lá, professora Araceli, a próxima questão. Ok, vamos lá. Questão número 5. Qual a estrutura de um comando if, else if, else em PHP? Vamos lá. Para essa questão de número 5, nós temos a estrutura em PHP. Como devemos declarar? Uma estrutura if, else if e else. Quer dizer o quê? Nós temos duas possíveis condições e uma terceira que é a condição de todas as duas anteriores. Então nós temos aqui, inicialmente, declarações de PHP, das tags PHP, e aqui nós temos a estrutura da condição. Então, if, dentro de parênteses, percebam que aqui nós temos parênteses, e aqui, abertura e fechamento de parênteses. Aqui nós colocamos a nossa condição, que vai ser testada para saber se é verdadeira ou se é falsa. Após isso, nós colocamos uma abertura de chaves. Essa abertura de chaves vai possibilitar, habilitar o PHP a entender que dentro dessa estrutura aqui, desse bloco, tudo que tiver nessa lista de comandos aqui, será relacionado a essa condição como verdadeira. Tá? Caso contrário, caso essa condição não seja verdadeira, não atenda aos requisitos, nós temos uma condição contrária a ela, certo? Essa condição ela segue basicamente a mesma estrutura. A diferença é que nós temos uma declaração de comando else if e dentro da condição, dentro dos parênteses nós temos uma segunda condição. Percebam que aqui nós temos abertura de chaves. Detalhe, esqueci de falar, na primeira condição nós temos fechamento das chaves. Toda chave aberta tem que ser fechada, todo parênteses aberto tem que ser fechado também, certo? Dentro da segunda condição, nós temos uma lista de comandos que vai atender a essa condição inicial. Caso essa condição dentro desse bloco não seja atendida, nós temos o bloco final, certo? Que é o bloco else. Então, não foi atendida a primeira condição, não foi atendida a segunda condição, a terceira condição, o else, ele vai ser declarado. Percebam, abertura de chaves, fechamento de chaves, referente a esse bloco, certo? No else nós temos abertura de chaves, fechamento de chaves. Percebam que o else, ele não existe, ele não tem condição, somente if pede condição, else não pede. Então, além de if também, else if também não pede condição. Nesse caso, caso nenhuma das condições aqui sejam atendidas, o else será a condição final, e ele sim será atendido. Então nós temos uma estrutura condicional em que nós podemos colocar duas condições e uma contrária a essas duas ainda. Vamos à próxima questão, professora? Vamos.
Questão número 6. Para que servem as funções criadas no decorrer do código em PHP? Bom, basicamente, para a gente responder essa questão de número 6, foi algo que eu falei no final já da nossa aula, né? Então, basicamente, para que servem essas funções? Evitar a repetição de código-fonte, certo? E se a gente está evitando a repetição, automaticamente a gente está reaproveitando, né, ele em diferentes partes do sistema, certo? Como é que funciona isso? Necessariamente a gente pode criar funções, né, em que, por exemplo, eu quero criar um sistema em que eu precise calcular se um número é par ou ímpar. Só que em várias partes do meu sistema eu necessito dessa funcionalidade, calcular se o número é par ou ímpar. Caso o número seja, caso o que foi requisitado, né, seja atendido, eu preciso devolver determinada informação. Pode ser que em determinado momento do meu código eu faça de uma forma esse cálculo, em outra parte do meu código eu faça de outra forma. Isso daí faz com que eu gere inconsistência de informação. Dessa forma, se eu delegar toda essa função toda essa funcionalidade somente para um local do meu código, que é uma função, automaticamente eu posso fazer chamadas a essa função vai me devolver valores, resultado desse processamento, né? E isso vai fazer com que eu aproveite essa função em várias partes do meu código. Então isso é uma grande vantagem, reaproveitar código, né? E evitar também duplicidade de informações dentro do nosso sistema. Vamos à nossa última questão. Ok. Questão 7. Descreva o que acontecerá no código abaixo. Ok. Bom, nós temos um código em que nós temos uma estrutura condicional dentro desse código, certo? E esse código, ele basicamente tem uma estrutura condicional com uma declaração de variável. Essa declaração de variável, ela vai verificar se um número é negativo ou positivo. Então, como resultado, né, o que vai acontecer? Descrevendo o que vai acontecer nessa situação, ele vai imprimir na tela a seguinte mensagem, né? O valor é negativo. Por quê? A gente já tem um valor negativo declarado na variável e ele vai testar para verificar se essa condição é verdadeira ou falsa. Caso seja verdadeira, ele vai imprimir o valor é positivo. Caso seja falsa, ele vai imprimir o valor negativo. Nesse caso dessa variável que foi declarada, ele imprimiu o valor é negativo. Bom, professora Araceli, acho que encerramos o nosso questionário aí. Gostaria de saber se algum aluno entrou em contato, gostaria de esclarecer alguma dúvida. Bom, até o momento, alguns alunos ainda não perguntaram. Nós tivemos a participação de alguns tutores, de alguns polos, que responderam, né, as questões. E até o momento eles não enviaram nenhuma pergunta. Certo. Então, acredito que foi uma boa aula. Ok, então vamos continuar aqui fazendo uma revisão breve do que foi tratado, falando um pouco sobre estrutura condicional e laço de repetição, que acredito que é uma das estruturas mais importantes que devemos ter aí, certo? Para em seguida a gente proceder aí com a aula, né? Então, basicamente, nós temos aqui uma estrutura condicional em que imprime um único valor, certo? E esse único valor que é impresso aqui, basicamente é a declaração para verificar se o valor é 10, né? É uma declaração de variável em que é atribuído o valor 10, para uma variável chamada x, e dentro dessa estrutura ele verifica se o valor é maior, né, maior do que 0 ou menor. Caso seja maior, ele vai entrar na estrutura e imprimir a mensagem, o valor é positivo. Então nós temos uma declaração de condição. Aqui nós temos uma contracondição, em que basicamente nós temos
o que foi tratado dentro do questionário, certo? Essa basicamente é a ideia do nosso questionário para verificar se um número é maior do que 0 ou menor, e ele imprimiu o valor, no final das contas, o valor negativo. Aqui nós temos uma tratamento de informações entre duas condições e uma condição final, certo? Em que nós poderemos tratar esses comandos de seleção. Temos o switch, que também é uma opção para quem não utiliza, no caso, para substituir determinadas funções de if e else. Nesse caso, se a gente se a gente não tratar com switch, a gente poderia tratar com if else, só que o nosso código cresceria muito. Então o switch ele vem justamente para resolver uma situação de codificação mesmo, de padrão de codificação. Dentro aqui nós temos comandos de repetição, em que repete diversas informações dentro desse comando. Esse comando while, né, ele é muito similar ao comando do while, em que a única diferença é que o teste da condição no while fica em cima, em primeiro lugar. Primeiro ele testa para depois executar. No do while é ao contrário. Ele primeiro executa e depois testa, no final. Né? No comando, o for ele é um comando de repetição em que nós temos, basicamente, nós temos toda a declaração em uma única linha. Então não precisamos de contador para fazer essa verificação. Temos um valor iniciando em 0, um valor que vai, né, a condição desse valor fica no meio, e o incremento desse valor. Né, tudo declarado em uma única linha. Caso essa afirmação dentro dessa estrutura for verdadeira, dessa estrutura condicional aqui for verdadeira, ele vai executar esses comandos, né, que estão delimitados aqui. Caso seja falsa, ele vai sair. Percebam, declaração de chaves, abertura, fechamento de chaves. Nós temos declaração de array, que nada mais é do que um espaço na memória, né, em que nós temos uma única variável declarada com vários valores armazenados nela. Dessa forma, nós conseguimos alocar vários espaços de memória, e esses espaços de memória são delimitados para que toda essa memória seja ocupada, certo? Então nós temos a declaração, as posições que podem ser assumidas como números ou como valores de string, e consequentemente nós temos os valores aqui. Temos uma outra forma de declarar um array que também funciona parecido, só que aqui nós utilizamos uma função chamada array, né? E essa função chama, através de valores, né, determinados valores que são atribuídos através de sinal de igual, né, que é um sinal de atribuição, e maior. Né? Nesse caso, percebam, não estamos utilizando esse sinal como um comparador, estamos utilizando apenas como uma atribuição. Quer dizer o quê? Esse valor aqui, esse espaço de memória RJ, será referente à palavra Rio de Janeiro. Né? Nós temos aí também, né, as funções. Então vamos falar um pouco mais de funções aqui para que vocês tenham em mente como que funciona esse reaproveitamento de funções. Percebam, dentro da tag PHP temos delimitado 3 funções. Né? Para declarar uma função, nós temos a palavrinha function, certo? Nós temos o nome da função. O nome dessa função pode ser qualquer nome. Percebam que os nomes estão em português. Né? A gente tem uma função chamada cabeçalho, outro quadrado e outra soma. Regrinha aqui, ó, das funções. Nós temos abertura e fechamento de parênteses. Caso necessário, né, fazemos essa declaração vazia. Caso nós necessitamos de parâmetros, nós passamos dentro do parênteses. Nesse caso, nós temos uma função sem parâmetro. Ela simplesmente imprime na tela. Programa de teste de funções. Aqui nós temos uma outra função. Lembre-se, detalhe, abertura de chaves, fechamento de chaves. Toda função
deve abrir e fechar as chaves. Temos uma função chamada quadrado, que passa como parâmetro n. E essa função tem um retorno. Opa, qual é o retorno? Ele retorna o resultado dessa operação. Então, quando eu chamar essa função e passar um valor, necessariamente ele vai retornar um valor a partir do cálculo que foi feito. Aqui nós temos a função soma, que passa como parâmetro dois valores, que são duas variáveis. Trocando em miúdos, o que seriam parâmetros, né? Basicamente são variáveis que podem ser utilizadas dentro das funções. Percebam, aqui nós temos n1 e n2, e elas são passadas como parâmetro aqui em cima, certo? E essa função retorna a soma de dois valores. Para chamar essas funções, nós temos uma única forma. Nós podemos chamar as funções e imprimi-las e armazená-las direto numa variável. Então, nós temos uma declaração de uma variável chamada x com o valor 4, certo? Essa variável, né, ela é passada como parâmetro na função que a gente chama quadrado. Percebam, quadrado recebe como parâmetro uma variável n. E aqui nós passamos essa variável. Ah, professor, mas aqui está n e ali está x. Isso não importa, esse n faz referência a isso dentro da função, esse valor dentro da função. E o x faz referência a essa variável que está aqui, né? A mesma coisa serve para a função soma também. Percebam que estamos executando a função e retornando valores atribuindo para a variável res_q e res_s. E depois nós imprimimos cabeçalho. No final das contas, nós temos o resultado final da execução dessa soma. Bom, caros alunos, espero que tenham gostado dessa aula, né? Hoje pudemos apresentar todos os conceitos principais, execução, sintaxe, enfim. Espero que eu tenha plantado uma sementinha em vocês para que vocês conheçam, passem a conhecer e gostar desse mundo de programação em PHP voltado para a web, né? Professora Aracélia, você gostaria de fazer as suas considerações finais? Sim, gostaria de agradecer a todos os polos, né, pela participação, interação. Participaram polos de Jaru, de Buritis, polos de Mirante da Serra, Presidente Médici. Muito obrigada pela participação de vocês. Até mais. Ok, obrigado, professora Aracélia. Boa noite a todos e até mais.